Porque a água que te afunda está dentro de você e como dominar sua mente. Napoleão Hill. Todos nós já nos sentimos aprisionados por limitações invisíveis, como correntes que nos mantêm afundados em um mar de dúvidas e inseguranças. Esse homem, como muitos de nós, carregava em seu coração uma frustração profunda e uma fome ardente por mudança. Ele desejava descobrir seu propósito e deixar para trás essas amarras mentais que o impediam de viver a vida que sempre sonhara. A verdade dolorosa é que as barreiras que enfrentamos muitas vezes não são externas, mas uma criação da nossa própria mente. Cada pensamento negativo, cada ideia de incapacidade, formam o próprio peso que parece nos afundar. Ele percebeu que, enquanto vivia preso nesse padrão, a verdadeira batalha não era contra o mundo, mas dentro de si mesmo. As correntes imaginárias que o mantinham estagnado eram alimentadas por suas crenças limitantes e medos injustificados. Em momentos de reflexão, seja em um quarto silencioso ou em uma caminhada solitária sob um céu repleto de estrelas, ele começou a escutar sua própria voz interior. Foi ali que começou a despertar a centelha de poder que sempre esteve adormecida em seu ser. Ele reconheceu que aquelas limitações não eram reais, mas sim construções de sua própria mente. Uma nova energia começou a surgir dentro dele, impulsionada pela esperança de superar seus medos e crenças. Ei, antes de continuarmos essa jornada poderosa, preciso te fazer um pedido muito importante. Muita gente tem me contado que o YouTube simplesmente tirou a inscrição delas aqui no canal, sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha aí no botão vermelho e confere se você ainda está inscrito, tá bom? Não quero que você perca nenhum episódio, nenhuma sacada de mentalidade, nenhuma palavra de poder que pode mudar completamente a sua vida. E já que você está aqui, deixa aquele like poderoso, porque isso ajuda muito esse canal a alcançar mais mentes que também querem prosperar. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde essa energia positiva está chegando. Sua participação é muito importante. Vamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso. Com essa nova percepção, ele iniciou um diálogo interno profundo. Cada palavra que se permitia dizer a si mesmo se tornava uma semente de transformação. Ele decidiu reprogramar sua mente, substituir a dor por força e a fraqueza por um combustível inabalável. Embora dúvida e insegurança tentassem se infiltrar em seus pensamentos, uma fé crescente na capacidade da mente humana começou a brilhar mais forte. Neste caminho de descoberta, ele se deu conta de que a água que antes o afundava tornava-se, na verdade, o motor de sua ascensão. As mesmas emoções que o aprisionavam agora poderiam ser as que o impulsionariam a voar alto. Cada pensamento negativo que ele ousasse transformar em positivo criava ondas de mudança que reverberavam ao seu redor, despertando oportunidades e novas possibilidades. O caminho não seria fácil. Os testes ainda estavam por vir, mas ele sentia que estava armado com o mais poderoso dos recursos, o controle sobre sua própria mente. E essa jornada, a transformação da dor em poder, apenas começava. Ele estava prestes a abrir um novo capítulo de sua vida, repleto de decisões firmes, fé racional e hábitos de sucesso. Enquanto você absorve essa mensagem, novas conexões mentais estão sendo criadas
dentro de você. Paradigmas antigos estão sendo quebrados. Sinta essa energia de transformação fluindo, pois sua mentalidade está prestes a se expandir. Agora é a sua vez de decidir. A vida que você deseja, repleta de significado e realização, está esperando por uma escolha sua. Este é apenas o primeiro passo de uma reprogramação poderosa rumo à vida dos seus sonhos. A jornada só está começando. Mantenha a fé, mantenha a ação e prepare-se para colher os frutos de sua própria evolução. Você está prestes a descobrir a imensidão de sua própria força. Vamos juntos nessa caminhada rumo à abundância. Ele parou e respirou fundo. Era como se, naquele momento, o universo tivesse sussurrado algo profundo em seu ser. Lembrou-se de uma infância cheia de sonhos, quando a vida ainda não o havia ensinado a temer o fracasso. Os olhos brilhantes que um dia olharam as estrelas sentiam-se agora ofuscados pela realidade. Mas, naquela pausa, uma verdade crua começou a surgir. E se toda a dor que o afligia, cada luta interna fosse, na verdade, uma sombra do que ele poderia se tornar? O peso que sentia não era um fardo, mas a prova de uma grande transformação. Ele percebeu que sua história não precisava ser um ciclo de limitações, mas sim uma narrativa de libertação. Aqueles anos de insegurança e dúvida estavam apenas moldando a força que ele tinha dentro. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Ele entendeu, naquele instante, que não era vítima, mas o arquiteto de sua própria realidade. As vozes que o diziam não eram apenas ecos de um passado que ele estava pronto para deixar para trás. O que ele havia visto como fracasso poderia ser reescrito como aprendizado. Sim, a água que o afundava agora se transformava em combustível para sua ascensão. O coração acelerou. Um desejo profundo e incontrolável de mudar jorrou de seu interior. A chave estava ali, nas suas mãos, e ele a usaria. As correntes que antes pareciam impossíveis de romper, agora eram fios delicados prestes a se desfazer. Cada variável da sua vida poderia ser reprogramada. A dúvida deu espaço à clareza. E agora? Qual seria o próximo passo? A decisão estava em suas mãos. Senti-lo pulsar em sua alma. As possibilidades eram infinitas, e o futuro, em branco, aguardava a tinta corajosa de suas novas escolhas. Automaticamente, ele se viu sorrindo. A jornada só estava começando. A vida estava clamando por sua ação. E qual escolha ele faria a partir de agora? Ele parou, o coração batendo acelerado como um tambor no silêncio da sua alma. Aquele momento era tudo, e de repente um estalo. E se tudo o que já viveu não fosse um fracasso, mas um profundo aprendizado? As lágrimas que escorriam eram de libertação e não de tristeza. Cada gota carregava a dor da dúvida, mas também a promessa de renascimento. A realidade não era um fardo, mas um trampolim. Ele se deu conta de que tinha sido moldado pelas tempestades internas que enfrentou. E essa tempestade havia quitado suas antigas crenças. As correntes que o prendiam o impulsionaram a buscar por liberdade. E se, ao invés de lutar contra essas correntes,
ele as usasse como impulso para voar alto. A água que parecia afundá-lo começou a brilhar como um poderoso manancial de força. E a transformação não viria de fora, mas de um olhar interno corajoso. Ele se lembrou de um tempo em que sonhava sem barreiras, quando seus olhos buscavam as estrelas e nada parecia impossível. Foi nesse instante que uma clareza brutal invadiu seu ser. O poder de mudar não estava em um destino, mas na mente. Ele se viu, por trás de toda dúvida e medo, um ser digno, capaz de criar o futuro que desejava. E agora, o que viria a seguir? A escolha estava em suas mãos. Ele sentia a energia vibrar dentro dele, um desejo avassalador de romper todas as limitações. Uma nova jornada estava iniciando. Quais ondas de mudança ele poderia criar a partir daquele momento? O campo está aberto e a vida espera por uma nova versão dele. A pergunta permaneceu: qual decisão ele tomaria agora? E naquele instante de intensa revelação, a luz de uma nova compreensão iluminou sua alma. Ele se lembrou de um dia na infância, quando desenhava seus sonhos no papel, sem se preocupar com o futuro, sem medo do julgamento. Aquele era o momento-chave, a lembrança adormecida que agora ressurgiu como um sol radiante em seu interior. E se a verdadeira essência de quem ele era estivesse enterrada sob a poeira de expectativas e normas que nunca escolheu? O peso que carregava não era apenas um fardo, mas um tesouro escondido. Cada erro, cada queda, eram marcos que delineavam não uma trajetória de fracasso, mas de aprendizado profundo. O coração pulsou firme. Ali, naquela clareza brutal, ele se deu conta. Sua vulnerabilidade não era fraqueza, mas a fonte de seu poder. A água, que um dia ameaçou afundá-lo, erguia-se como um verdadeiro mar de possibilidades. Ele entendeu que a vida não estava contra ele, mas o chamava a um despertar. O olhar exterior estava turvo, mas dentro de si havia um farol. E se todas as suas dúvidas fossem apenas ecos de velhas crenças? A liberdade estava ao alcance de sua mão, esperando por aquele primeiro movimento, aquela decisão audaciosa de se libertar. A energia vibrante que crescia dentro dele era pura, poderosa. Ele podia sentir as correntes se desfazendo, deixando espaço para a força de um novo eu. E agora, qual seria o próximo? As escolhas que viriam não precisavam ser perfeitas. Precisavam ser autênticas. Era um início, uma abertura, um convite para a ação. Ele ficou ali, no limiar de uma nova etapa, sentindo a vida pulsar. O que ele escolheria agora? Qual decisão o guiaria para longe do passado e em direção a um futuro radiante? O universo havia dado a senha, e a jornada estava apenas começando. E naquele instante, enquanto o coração pulsava como um tambor anunciando a mudança, ele se lembrou de um cheiro familiar, o de pão fresco saindo do forno na casa da avó. Lembrou-se do aconchego, da sensação de segurança, quando tudo parecia possível e um sorriso iluminou seu rosto. E se, de fato, aquele sentimento de acolhimento que ele buscava não estivesse fora, mas dentro dele? E se, na verdade, a verdadeira força estivesse conectada a essa doce lembrança de quem ele realmente era? Uma onda de compreensão invadiu sua mente.
O que se sucedeu na infância não havia sido apenas vulnerabilidade, mas um enorme reservoar de coragem ainda adormecido. Ele percebeu que, em cada dificuldade enfrentada, estava sendo esculpido, moldado como um artista que dá forma a uma obra-prima. Cada erro era uma pincelada na tela da sua vida. Não um desastre, mas um passo em direção à beleza. Então veio a revelação. Ele não estava condenado a repetir os padrões antigos. A cada dia ele podia reescrever sua história. E as correntes que pareciam amarrá-lo, na verdade, eram teias que ele havia tecido. Esse reconhecimento chocou sua alma. O que ele aceitava como fracasso era apenas a preparação para sua grande obra de arte. Senti-lo, essa transformação fluindo dentro de si, era como um abraço acolhedor. E se a resistência que ele sentia não fosse um sinal de fraqueza, mas um chamado poderoso para a evolução? Esse momento de clareza brutal disparou um desejo incontrolável de agir. A vida se tornava um mistério convidativo e ele estava prestes a desvendar novos capítulos. O que ele escolheria fazer com essa nova consciência? Qual caminho, repleto de potencial, ele abriria a partir deste instante? A incerteza pairava no ar, rica e vibrante, como o amanhecer de um novo dia. E ele sabia, a primeira escolha era sua. E naquele instante, uma onda de silêncio profundo envolveu seu ser. Era como se, de repente, todas as vozes externas se silenciassem e apenas a sua voz interior ecoasse com clareza. Ele se deu conta de que durante todo esse tempo tinha sido o próprio carrasco de seus sonhos. As correntes que o seguravam não eram feitas de ferro, mas de uma negação sutil, um padrão repetitivo que ele mesmo havia alimentado com crenças fracas. E se tudo o que ele acreditava ser impossível fosse, na verdade, uma ilusão que ele criara? Um frio percorreu sua espinha. Ali, nessa revelação, ele entendeu que não precisava mudar o mundo ao seu redor, mas sim a forma como via a si mesmo. A vida não era uma série de desafios, mas um vasto campo de descobertas esperando para serem exploradas. O que antes eram limitações tornaram-se materiais para a construção de algo novo, algo magnífico. O que o afundava não era a água, mas a falta de fé em sua capacidade de nadar. Ele sentia um calor pulsante em seu peito, como se cada batida estivesse lhe gritando: "Você é suficiente, você é digno." As dores do passado, em vez de encobri-lo, agora iluminavam o caminho à frente. E se, ao invés de se proteger do fracasso, ele o acolhesse como parte de sua jornada? Um sorriso brotou aqui, um brilho nos olhos surgiu ali. Algo dentro dele havia se desbloqueado. As correntes se tornaram suaves fios que poderiam ser desfeitos com um simples toque de coragem. A vida clamava por sua ação e ele tinha em suas mãos a decisão do próximo passo. Quais portas ele abriria agora? Quais novas realidades poderia criar a partir desse novo entendimento? A cada instante, o futuro se tornava um convite, e ele estava prestes a acolher essa nova aventura. E naquele momento silencioso, algo inesperado aconteceu. Uma presença se fez notar, não como uma voz externa,
mas como um eco profundo dentro dele. E se por um instante todas as suas dores e medos não fossem as correntes de sua vida, mas sim a construção de sua grandeza? Ele parou e respirou, como se pela primeira vez sentisse a verdade nua e crua. E se tudo o que o desanimou tivesse na verdade servido para moldá-lo, preparando para este exato momento? Uma memória distante levantou-se diante dele, como um filme antigo. Ele viu a si mesmo, criança, sonhando com o impossível, sem medo de falhar, abraçando cada possibilidade como se fossem estrelas ao seu alcance. Aquela criança ainda estava ali, vibrando, esperando para ser despertada. E se, para se libertar, ele precisasse apenas lembrar quem realmente era, um sopro profundo e fresco de esperança invadiu seu ser, como uma brisa leve após a tempestade. A clareza brutal bateu forte em sua mente. As correntes não o definem. Elas foram criadas por ele mesmo. Ele não estava afundando, mas mergulhando, explorando suas profundezas para encontrar uma força não descoberta. A água, que parecia pesada, agora refletia luz, mostrando que cada emoção, cada insegurança era uma camada de um ser pleno, esperando para brilhar. E enquanto o universo conspirava ao seu redor, ele percebeu que a mudança não exigia uma luta. Era um convite delicado e poderoso para a fluidez. Cada passo à frente não precisava ser pesado por expectativas, mas sim dançante, leve, como o movimento de uma tena ao vento. Ele sentiu a urgência. A transformação não era algo a ser conquistado, mas uma faixa a ser desenrolada, um caminho esperando para ser peregrinado. Qual seria a próxima escolha dele? Com todas as possibilidades abertas, ele mal podia conter a emoção. O futuro estava pulsando, repleto de incerteza e promessas. E se, em vez de temer o que ainda não pode ver, ele escolhesse caminhá-lo? A decisão era sua, e o tempo de agir era agora. E enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, a verdade começou a ressoar dentro dele como um trovão. E se tudo o que ele havia enfrentado até aquele momento não fosse apenas um teste de resiliência, mas um chamado à grandeza? Uma revelação intensa cortou a escuridão que o envolvia. Cada desafio, cada dor era solo fértil para o seu crescimento. Ele fechou os olhos. Imaginou-se como uma árvore, as raízes profundas, ancoradas no chão da sua verdade. E cada galho, cada folha, dançava livremente ao vento da vida. A vida não estava pedindo que ele se conformasse, mas que se expressasse. Ele era muito mais do que suas derrotas. Era um ser de luz, construído a partir de suas experiências, capaz de transformar dor em poder. Uma memória antiga brotou. Quando criança, ao desenhar com cores vibrantes, não se importava com os limites. E se essa criança ainda vivesse nele? E se essa parte criativa e destemida estivesse apenas esperando para se libertar? O que antes era apenas um sonho, agora se tornava uma possibilidade palpável, pulsando com intensidade. Cada incerteza se transformava em uma questionadora brincadeira. O que você realmente quer criar agora? Uma clareza brutal surgiu. Ele não era o resultado do que o mundo dizia que era, mas da energia que escolhia canalizar. As correntes que ele pensava que o mantinham preso
Na verdade, eram os laços que o conectavam à sua própria autenticidade. Ele viu então que a vida era um grande palco e ele tinha o poder de decidir o papel que iria desempenhar. Assim a pergunta ecoou em sua mente: qual história ele escolheria contar a partir de agora? O futuro se abria diante dele, vibrante e cheio de possibilidades. A inquietação pulsava. E ele sabia que as decisões que tomaria a seguir não precisavam ser perfeitas, apenas verdadeiras. O que viria a seguir era a grande aventura, e a chave estava sempre ali, em suas mãos, pronta para ser usada. E, de repente, um lampejo atravessou sua mente. E se todas aquelas vozes de negação que ecoavam dentro dele fossem, na verdade, ecos de erros pessoais que não eram seus? Ele parou. A respiração ficou suspensa na sala. E se, por um momento, ele percebesse que as crenças limitantes que o cercavam não eram sentenças, mas apenas resultados de uma história que ele não escolheu contar. Uma memória antiga surgiu como um filme desgastado. Ele viu a si mesmo, criança, rodeado de risadas e sonhos. E se ali, naquele pequeno ser sem medo, estivesse a verdadeira essência dele, aguardando a coragem de ser resgatada? Ah, bigado que sentia não era o fardo de sua realidade, mas a resistência que ele mesmo construíra ao longo do tempo, tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para ele. Se as correntes não fossem nada além de uma ilusão, costuradas pela repetição de um roteiro que ele podia reescrever. Um sorriso começou a se formar. Ele percebeu que a chave de sua transformação não dependia de validação externa, mas do reconhecimento de sua própria luz. Nesse instante, um novo caminho se abriu. Ele podia sentir a energia vibrando, chamando-o para agir. O futuro não era mais um frágil conceito, mas uma tela em branco, esperando as cores vibrantes de suas escolhas. O que mais estava escondido dentro dele? Que novas verdades poderiam ser reveladas? O universo havia sussurrado, e agora a jornada continuava. E qual decisão ele tomaria a partir dessa nova consciência? Chegou o momento de libertar-se de todas as correntes que te prenderam até aqui. Você agora possui uma nova consciência, um novo olhar sobre si mesmo e as ferramentas necessárias para reescrever sua história. A jornada de transformação que você começou é apenas o começo de algo grandioso. Respire fundo e sinta o poder que emana de dentro de você. Agora é hora de agir. Se inscreva imediatamente neste canal se deseja continuar dominando sua mente e seu destino. Este é o momento de mostrar ao universo sua determinação e compromisso. Esmague o botão de like agora, para deixar claro que você está decidido a reprogramar sua vida. E inunde a seção de comentários com suas decisões e descobertas. Compartilhe com todos nós o compromisso que você assumiu com seu novo eu. E não deixe de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 pessoas que estão perdidas, presas em suas próprias limitações e que também precisam deste despertar. Não espere nem mais um segundo. A vida é uma oportunidade, e quem é verdadeiro buscador
entende o poder de apoiar este canal e a transformação de outros. Estamos juntos nesta jornada e a abundância que você busca está ao seu alcance. Vamos juntos em frente, rumo à grandeza que nos aguarda.